Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. O vídeo de hoje com certeza será polêmico. Eu nesse último mês de junho tenho recebido muitas, mas muitas questões a respeito de festas juninas. Essa festa, ela está muito envolvida também com a cultura, ou está inserida dentro da cultura protestante evangélica. E aí muitos questionamentos são colocados aqui. Falei, puxa, mas nós temos isso lá no canal, algum vídeo falando sobre esse assunto. São 2.500 vídeos. Fui procurar, não temos um único vídeo falando sobre festas juninas. No canal do CACP, no site, no cacp.app.br, aí sim, nós temos vários artigos, várias matérias mostrando que festa junina tem a ver com paganismo e catolicismo. Mas, dentro do contexto do CACP Vídeos, nós não temos nenhum material pronto. Aí resolvemos, então, fazer este vídeo e eu quero pedir para você assistir. Se você é católico, assista para você saber aonde você está envolvido. E se você é aquele crente que gosta de festa junina, mas de crente e não de católico, assista esse vídeo que eu vou te mostrar algumas coisas. Eu fiz esse vídeo aqui baseado em alguns artigos lá do canal, entre eles de um artigo do nosso saudoso pastor Nathanael Rinaldi. Então, por favor, assista o nosso vídeo até o final. Mas antes, deixa eu dar aqui o meu recado rápido. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E se você não gosta de acionar o sininho, porque o YouTube vai te incomodar toda hora para te dar alertas, etc e tal, baixe o aplicativo do CACP, deixe ele acionado, que toda vez que nós atualizarmos o CACP Vídeos ou cacp.app.br, que é o nosso site, o aplicativo te avisa, tá bom? Vale muito a pena. Outra coisa, se você puder, e eu peço a gentileza para que você assim proceda, faça parte da nossa família. Nós temos um cadastro lá no Apoia-se. Esse cadastro é para financiar e patrocinar aqui o nosso ministério. E você nos ajudando lá, todo dia 30 às 22 horas aqui no canal, a gente faz sorteios de materiais teológicos e apologéticos. Então, além de nos ajudar, você ainda pode concorrer a esses materiais. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar sobre a problemática das festas juninas. E, por favor, assista, repito, assista o nosso vídeo até o final. Primeiro, a origem. Aqui eu vou dar uma nota histórica para você entender. O Brasil, ele foi descoberto pelos portugueses. E quando esses portugueses chegaram ao Brasil, nós recebemos da Europa, entre todos os catolicismos, o catolicismo mais fanático, mais visceral. Por quê? Os portugueses haviam tido um impasse muito grande com os muçulmanos. E eles peitaram e enfrentaram esses muçulmanos na Península Ibérica e eles conseguiram expulsar esses religiosos muçulmanos de lá, que eram extremamente fanáticos também. Só que ao se defrontar com o islamismo fanático que estava na Península Ibérica, este catolicismo português, espanhol, também vão se tornar extremamente visceral também. Aquilo que eles combateram, eles se tornaram. Ou seja, Portugal, a partir desse momento, desse conflito com os muçulmanos, tornar-se-á o catolicismo mais acirrado, mais fervoroso, mais aguerrido, mais que na Idade Média, inclusive. E é esse tipo de contexto que nós vamos ter ao chegarem esses portugueses aqui. Ou seja, fomos colonizados pelos portugueses que vivenciavam o catolicismo mais alucinado que existia no século XVI. Aí depois, ao chegar aqui, eles vão catequizar e até escravizar os índios. E aí nós vamos ter, dentro desse momento, o sincretismo com a cultura xamante.
ou seja, o animismo que havia dos índios. Animismo é tudo aquilo que eles adoravam da natureza. Então, a pedra tinha um espírito, a árvore tinha um espírito, é quase um panteísmo, que é esse animismo. Mas aqui no Brasil, como é indígena, a gente chama de xamantismo. Depois, os negros da África que vão chegar aqui, trazendo também as suas religiões animistas, e depois, entre esses negros, também vai ter alguns muçulmanos, mas mais as religiões africanas. Aí você mistura o catolicismo mais fanático do mundo, o xamantismo indígena brasileiro e as religiões africanas vindo com os escravos. Você mistura tudo isso e você tem o Brasil. E aí, quem nasce disso tudo? Um brasileiro extremamente esotérico, espiritualista, de uma maneira bem fanática. Então, eu até brinquei hoje lá na igreja, quando eu comentei esse assunto, que nós somos macumbeiros por natureza. O brasileiro, e aqui macumba é no sentido de fenômenos, não é nem pejorativo, não tem nada a ver com instrumento musical também, mas é no sentido de aquilo que é inexplicável. Então a gente chama de macumba. O brasileiro é assim, mesmo na casa de crentes. Tem um chinelo virado, manda desvirar, porque senão a mãe morre. Vai falar alguma coisa ruim, isola na madeira. A minha avó que me criou, quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu estava começando já a ir na igreja, me deu cachumba. Eu peguei cachumba depois de velho, né? No meu tempo não tinha vacina. A minha avó vai e coloca a colher de madeira, dizendo que aquilo era bom. Ou seja, o brasileiro já tem por natureza esse estigma esotérico dentro do coração. Por isso que o protestantismo brasileiro, a igreja evangélica brasileira, precisa prestar atenção a este fato. É um fato extremamente relevante. Então, assim, quem colonizou o Brasil? Portugueses católicos. Católicos fanáticos, diga-se de passagem. Para você ter uma ideia do contexto que a gente viveu nesse país, até 1930 o catolicismo ainda era a religião majoritária no Brasil. Getúlio Vargas é que vai começar a cortar esse cordão umbilical. Aqui na minha cidade, até 1950, meados do século XX, os protestantes não tinham cemitério para enterrar os seus mortos. Olha a complexidade disso, como isso é importante nós entendermos isso e nos lembrarmos disso. Os evangélicos são quase 40 milhões, mas os católicos são quase 160 milhões. Então o Brasil ainda é um dos maiores países católicos do mundo. Guarda essa informação aí, porque isso é muito importante. Então, a origem de todas as festas religiosas do Brasil está dentro do contexto católico. Pode observar aí que os feriados que nós temos aí são todos dentro da agenda católica. Outra coisa importante nós entendermos aqui, e eu vou ler aqui a informação do livro Migalhas Folclóricas, de Marisa Lira, página 106. Olha aí a informação. As origens dessa comemoração, no caso aí as festas juninas, remontam à antiguidade, quando se prestava culto à deusa Juna da mitologia romana. Os festejos em homenagem a essa deusa eram denominados junonias, daí o atual nome Festa Joninas. As primeiras referências às festas de São João no Brasil datam de 1603 e foram registradas pelo frade Vicente do Salvador. Aqui nós temos então a introdução dessas festas católicas que já têm uma origem lá no paganismo, já são sincréticas, né? Já são sincréticas. Veio do paganismo com o catolicismo. E agora, então, colocada dentro do contexto da cultura brasileira. E aqui quero abrir uma nota rapidamente. Nós temos o contexto caipira, isso faz parte da nossa cultura. Eu nasci na roça. Eu sou caipira. E caipira no sentido positivo, não pejorativo, porque as festas juninas, elas colocam o caipira como um rasgado, como
como um cara desarrumado, um cara desgrenhado, um cara fedido, mal cheiroso, que é pobre, miserável, paupérrimo. É assim que as crianças na escola aprendem que o caipira é. E não é verdade. Porque o caipira, ele é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa limpa. Usávamos, até pouco tempo atrás, roupa remendada, porque nós, no sítio, não tínhamos roupas especializadas para trabalhar na roça como temos hoje. Mas tirando isso, esse caipira é o que criou e formou e até hoje sustenta o Brasil, que é o agronegócio. Então, eu, pessoalmente, me considero um caipira com muito orgulho. Nasci debaixo de um pé de café. Meu pai era meieiro e sempre tocou café quase a vida toda, então eu não tenho problema quanto a isso. Esse lado da cultura caipira ou das festas caipiras é positivo. E nós temos que ensinar as crianças o que é verdadeiro dentro dessa cultura e explicar que o sítio, a roça, é uma atividade boa, próspera e de gente decente. Não que o caipira é um mendigo, uma pessoa bandida, como as festas de quadrilha colocam esse caipira. Então, você deve ensinar o seu filho essa questão, deve ensinar o seu filho sobre a problemática da religiosidade dessas festas, que é onde nós vamos entrar aqui agora. Então, os 3 santos que nós temos na festa junina é o Santo Antônio, o São João Batista e o São Pedro. O Santo Antônio é o único que está fora do contexto bíblico, né? Que eles não pegaram da Bíblia. Esse santo, ele chamava-se Fernando de Bulhões, nasceu em Portugal em 15 de agosto de 1195, tá certo? E faleceu em 13 de junho de 1231. Por isso, 13 de junho é o dia de Santo Antônio. E ele acabou indo para a Itália, e lá na Itália, diante da guerra, dos problemas das viúvas, das mulheres que ficavam sem maridos, ele tentava resolver esse problema social, porque naquele tempo, uma mulher que não tinha como se sustentar, precisava de marido. Então, esse indivíduo, Fernando de Bulhões, que acabou sendo Santo Antônio, ele ajudava as mulheres que precisavam do matrimônio, arrumar um marido para poder sustentar e sobreviver, porque essa ideia de aposentadoria, de pensão social, de ajuda do Estado, isso não existia no mundo antigo, nem na Idade Média. Então, esse indivíduo, Antônio aqui, ou esse Santo Antônio, ele ajudava as mulheres a se casar. Daí veio, depois da sua canonização pela Igreja Católica Apostólica Romana, essa ideia de que ele é o santo casamenteiro. E aqui, diga-se de passagem, Santo Antônio, São João Batista e São Pedro são venerados à beira dos terreiros de café, porque a gente tinha a quermesse, ou o culto, ou a procissão, ou a liturgia católica nos terreiros de café. Subia-se o mastro com a bandeira do Santo Antônio, do São João Batista e do São Pedro. E ali rezava-se aqueles santos para que eles intercedessem a noite toda. As pessoas pediam coisas para esses santos, principalmente o Santo Antônio. Então veja a devoção que esses santos têm nessas festas juninas. E nós, protestantes, precisamos entender que já é um sincretismo com o paganismo. E se tem uma coisa que nós não precisamos fazer, é um sincretismo com a nossa fé. Desde 2010, a Igreja Católica já não perde mais membros. Por quê? Por exemplo, você que está me assistindo aí, você que é cristão evangélico, quanto tempo você não escuta uma pregação contra idolatria, imagem de escultura na sua igreja? Por quê? Porque os pastores não falam mais. As igrejas não tocam mais nesse assunto. E o Brasil é um dos maiores países católicos do mundo. E os católicos vivem debaixo de imagem, de idolatria, de paganismo, e os pastores não alertam as pessoas. O que a Bíblia diz? Olha aí a palavra de Deus. 1 de Reis 18, 21, é dito assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu.
Aqui o profeta Elias está desafiando os profetas de Baal. E está desafiando o povo a viver uma vida sem idolatria. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Mas o que é o ídolo? Presta atenção nesse texto. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, eu digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifico a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Gente, olha como isso é forte. Ele está dizendo que quando um católico ou um religioso de qualquer outra expressão de fé que tem imagem de escultura, dobra para falar com o seu Deus através daquela imagem, ainda que seja para interceder para Jesus interceder para o Pai, isso é culto aos demônios. Sou eu que estou dizendo? Não. Palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor. E a palavra de Deus está deixando claro que quando um católico, ou um budista, ou um hinduísta dobra-se diante de uma imagem de escultura, para através daquela imagem prestar culto a Deus, essa pessoa está clamando e prestando um culto aos demônios. Quem disse isso? A palavra de Deus. Olha Isaías 45:2. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Presta atenção. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Então aqui nesse texto de Isaías 45:2, Deus, o próprio Yahvé, está condenando a idolatria, está condenando a procissão, está condenando a intercessão desses santos, ou desses deuses. Presta muita atenção nesta verdade. Você que é católico, meu amigo, abra seus olhos. Continuando aqui, e é importante você frisar isso aqui, porque isso aqui é checkmate. 1 Timóteo 2:5 diz assim: porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então só há um mediador, que é Jesus Cristo. Romanos 8:34, 1 João 2, de 1 a 2, vai repetir a mesma coisa. Só há um intercessor entre Deus e os homens. Não é Maria, não é Pedro, não é João, não é pastor, não é padre, não é igreja, é só Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Nada nem ninguém deve ser colocado entre você e Deus, a não ser Jesus. Porque você chega a Deus Pai e fala com Deus Pai em nome de Deus Filho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada de santo, nada de quermesse, nada de culto litúrgico com imagem de escultura. Isso é abominação a Deus. Agora, diante desse fato, como é que a gente pode aceitar essa coisa maligna, sincrética, feita por algumas igrejas evangélicas, que faz festa jesuína? Eles fazem igualzinho às festas católicas. Só falta ter o mastro com as bandeiras dos santos. Eles dizem que é para evangelizar o católico. Não, isso não está evangelizando o católico. Isso está deixando o católico mais confortável para continuar na sua idolatria. E nós não devemos fazer sincretismo dessas festas. São festas católicas, são festas pagãs, são festas repugnantes diante dos olhos de Deus. E as igrejas evangélicas não devem entrar por esse caminho. Nós não temos que fazer festas jesuínas, nem festas julianas, nem festas das nações, e festa não sei do que, muda o nome, mas é tudo festa junina, é tudo festa pagã, é tudo festa ímpia, é tudo festa reprovável diante do nosso Deus. Então aqui eu faço um clamor para você, pastor, para você evangélico: não participe dessas festas. Deus abomina a idolatria e abomina estes cultos em forma de festas juninas. Pastor, mas e o meu filho na escola? Ele tem que participar, senão vão rechaçá-lo. Bem, se não tem jeito e a criança tem que participar, embora a Constituição te dá o direito, o livre-arbítrio de você não participar, sem nenhum prejuízo para o teu filho, mas vamos supor que você queira que ele
fique inserido. Então explique para ele o que é um caipira, explique para ele a importância do homem do campo, explique para ele que a roça não é má, mas a roça é boa, porque é de lá que vem o nosso sustento. Explique para ele que idolatria é pecado. Então aproveita o limão e faz uma limonada explicando para a criança o que é bom na festa junina, no caso a cultura do sítio, do retirante, do sitiante. Explica para ele essa questão do caipira, o lado positivo disso. Explica também a problemática da religiosidade e por que Deus rejeita. E aí você vai deixar ele aproveitar o que é possível. Isso sim, mas com muito cuidado, deixando claro para ele que Deus abomina a idolatria. Tá certo? Gente, eu quero terminar lendo o texto de Mateus 4,10, palavra de Jesus. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Hebreus 13,15 fala que o sacrifício de louvor é só ao nosso Deus e nós confessamos apenas o seu nome. Então, gente, nós não podemos aceitar esse sincretismo entre essas festas mundanas, essas festas idólatras, com as nossas igrejas. Não aceite isso na sua igreja. Não se envolva com essas coisas. Se você tem um parente católico, abra a Bíblia para ele, mostre para ele o Salmo 115, na Bíblia católica é o Salmo 113, que diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, e se tornarão semelhantes a eles, aqueles que se curvam diante desses ídolos. Então, queridos, fique atento. Nós não podemos abaixar a nossa guarda. Temos que manter a guarda levantada, temos que rechaçar, rejeitar todo o sincretismo e mantermos as nossas vidas e mantermos-nos na fé, na coragem, na esperança e na retidão. Porque se nós formos deixando para lá uma coisa, outra coisa para lá, vamos deixando aqui uma acomodação ali, quando vê, estaremos identicamente iguais aos do mundo. Que Deus nos livre disso, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí, se for preciso a gente faz mais vídeos. Muito obrigado pela sua audiência, se Deus assim permitir, até o nosso próximo vídeo.